Que medo. Hilário. Ai, meu Deus. Diga. Fala, meu querido. Deixa eu falar de Clair Obscur, Hilário. Ah, não. Joga o Clair Obscur pra mim, Logo ele. Eu vou falar do GOT, Hilário. Você vai fazer jus para aqueles que vêm depois? Eu vou deixar minha mensagem pra aqueles que vêm depois. Então tá bom, então eu passo o Clair pra ti. Porque vai ser o GOT, você tá ligado, né? Você sabe por que vai ser o GOT, né, Hilário? Por quê? Porque Silksong sai ano que vem. Não! Eu caí no teu bait só pra me agredir, velho. Não, você caiu no bait 2 vezes. Tu tá desde nossos speedruns do Summer Game Fest me agredindo. Eu já estou no chão chorando. E tu tá pisando na minha costela. Então é 3 vezes, porque antes da gravação ainda teve de novo. É verdade. Eu sou muito ingênuo quando envolve o Silksong. Está começando agora o Fliperama Nerd. Preparem suas fichas, porque está começando mais um episódio do Fliperama Nerd. Hoje nós temos mais uma edição do Playcheck pra gente falar sobre videogames, os jogos lançados no primeiro semestre de 2025. Eu sou o Hilário, estou aqui junto com o Luigi e com o Bittencourt pra gente bater esse papo. Inclusive o Playcheck ele é muito parecido com o Seasoncast, né? E eu quero fazer um comentário aqui rápido. Acho que eu voltei pra casa hoje escutando o Seasoncast, que acabou de sair. Você ouvinte, abre aí e escuta aí, tá muito bom, inclusive. Chorei até de rir. Não chorei de tristeza, logicamente. Cara, a gente tava muito bobo naquele cast, cara, meu Deus, a gente tava desde a pré-gravação já se mijando. Não, a gente tá muito burro em metade dos casts desse ano, né? É, a gente tá muito bobo. Pô, mas o Playcheck é tipo o Season Cast ao contrário? O Season Cast é a previsão dos próximos, o Playcheck é tipo, beleza, jogamos e agora iremos falar. Talvez não jogamos, pode ser meu caso, mas normalmente jogamos e iremos falar. Caso você não seja o Hilário que tem 2 vira-tempo pra dar conta de tancar o dia, talvez jogou, né? Todas as indicações. É verdade. Muitos videogames, mas a gente vai debater esse papo e indicar vários jogos bacanudos pra você ouvinte. Então, antes da gente começar a nossa rodada de indicações, vale a pena lembrar que nós estamos nas redes sociais, Fliperama Nerd Oficial lá no Instagram, e também temos o nosso financiamento coletivo no catarse.me/Fliperama_Nerd, que a partir de R$5 você já ajuda o nosso projeto a crescer e evoluir, e também você tem acesso ao nosso grupo do Telegram, em que volta e meia a gente tá lá conversando sobre o que a gente tá jogando, o que a gente tá assistindo. Normalmente, em início de temporada de anime, a gente fala um monte de recomendação, quando a gente tá jogando jogo novo também, então entre lá com a gente pra gente bater esse papo maravilhoso. Acho que só pra dar um panorama geral, a gente já comentou um pouquinho na abertura, mas o Playcheck é o nosso episódio semestral, onde a gente pega tudo que lançou no semestre do ano e a gente faz uma rodada de indicações de jogos que nos chamaram a atenção. Agora vai ser o episódio referente ao primeiro semestre de 2025, e lá no finalzinho do ano, por dezembro, talvez janeiro do ano que vem, a gente lança falando sobre o segundo semestre desse ano. A gente vai ter uma dinâmica parecida com o Seasoncast, onde cada um reservou alguns jogos que querem recomendar, a gente bate aquele papo, no final a gente tem umas menções honrosas, então você vai sair daqui, ouvinte, com vários jogos pra você jogar, inclusive se a gente falou alguns nomes meio estranhos que você não pegou no ar, todos os jogos citados vão estar na descrição do episódio, então acesse ali e dê uma olhadinha nos nomes de cada jogo que a gente vai indicar. Belezinha? Eu queria só fazer um comentário. Faça um comentário. Que, diferente do ano passado, esse ano tá muito bom, né? Tudo bem que o ano acabou agora, né? Tipo, que isso? Segundo semestre não vai ter nada. Que isso, Luigi? Não vai ter nada, ué. Só vai ter Ghost Luigi, of Tsushima. Eu vou abrir minha planilha do Excel aqui de lançamento. Tá maluco? Cara, tem uma planilha. Eu tenho uma planilha. Você já usa planilha pra jogar videogame, mano. Pra você acompanhar lançamento, cara. É óbvio que sim. Cara, eu pensei numa publi muito boa. Ópera GX patrocinar a gente, que eu pensei numa publi muito boa, viu, cara? Não, cara, você não tá abrindo uma planilha. Eu estou com ela aberta na minha frente. Não tem nada, velho, pro segundo semestre, velho. Ia ter Hilário, só... É o que é sobre o primeiro semestre. É verdade, calma. Não, Hilário vai ficar 3 horas falando dos eu vou guardar minha planilha, Luigi. Você me aguarde. No começo do ano que vem, no Playcheck de 2025-2, teremos muitas recomendações também. Mas, voltando ao assunto, voltando ao meu ponto de que o ano já acabou... Cara, esse primeiro semestre teve muita coisa. Não é normal, tipo, o primeiro semestre ter, tipo, a gente tá chegando no Playcheck aqui, finalizando o primeiro semestre praticamente com o GOT 2026
2025. Fechado, né, praticamente. Esse começo de ano, assim, realmente foi muito, muito bom. E muito variado, né? A gente teve vários jogos, tipo, de estilos muito diferentes, vindo de lugares muito diferentes. E cativando ali um público grande. Então, acho que foi um começo de ano bem forte, assim. E uma dessas surpresas do começo do ano foi a minha primeira indicação aqui, que é o The First Berserker Kazan. É um jogo que eu já tava esperando bastante, mas que mesmo assim me surpreendeu muito. Pra quem não conhece, ele tem um background bem interessante, toda uma história de desenvolvimento legal, porque ele é o primeiro jogo Souls-like, né? Um Souls-like bem tradicionalzão ali, estilo da From Software e tal, mas ele é o primeiro jogo Souls-like da Nepal, que é um estúdio que já trabalhou com Dungeon Fighter Online, ou DNF, que é uma subsérie. Então, o DNF, ele é um jogo online que lembra mais ou menos Grand Chase. Um jogo online com PVP, side-scroller ali meio beaten up, assim. Então, um jogo de briga de rua. Onde a gente tem várias classes que a gente vai escolhendo e vai batalhando. Tudo isso é o DNF original. Eu já vou chegar porque isso é importante pro Kazan. E é um jogo muito grande na Coreia do Sul. A gente tem depois o DNF Duel, que é um jogo nessa franquia de luta, feito pela Arc System Works, que é um estúdio que faz animações 2D lindíssimas, que é o mesmo estúdio que trabalhou no Dragon Ball FighterZ, é o mesmo estúdio que tá fazendo o Marvel Tokon, que inclusive a gente falou lá no Speedrun sobre a Summer Game Fest. E aí, tendo todo esse panorama, a gente tem um Souls-like agora que conta a história de uma das classes desses jogos, que é a classe Berserker, que no caso é o The First Berserker Kazan. Então, a gente tem agora um Souls-like contando esse background de como que essa classe se originou, para depois chegar a muitos anos depois nos jogos ali beaten up, no jogo também de luta. E é um jogo extremamente interessante dentro da forma Souls-like, porque ele pega várias coisas que são estabelecidas nesse formato e modifica e dá um charme diferente, um carisma a mais. Então, a história dele, ela é bem simples, mas ela é muito legal. Que é, basicamente, a gente acompanha o Kazan, esse guerreiro general de um império super fodão, que acabou sendo traído. A gente começa a jogar com ele quando ele tá com os pulsos e calcanhares cortados, sendo transportado para uma prisão. E ele é encarnado por um espírito de uma legião de guerreiros que encarnam nele, tentam domar o corpo dele para si. Só que ele, sendo o general fodão que é, ele acaba conseguindo controlar esses espíritos e acaba convivendo com eles. E aí essa é a explicação narrativa de por que você morre e volta nas bonfires do jogo, entre aspas. Então ele tem essa desculpa narrativa e a gente acompanha então essa peregrinação do Kazan saindo da prisão onde ele está sendo transportado e buscando a sua vingança da traição que ele teve do reino. Então, a gente vai passando por um contexto de fases, como é mais ou menos Nioh, ele não é um mundo aberto, ele não é uma área aberta grande como é o Elden Ring ou como é o Dark Souls. Então, ele é bem segmentado por fases, como é Nioh, né? A gente tem as missões principais, a gente tem um hub onde a gente pode fazer upgrade nas armas, onde a gente pode falar com os NPCs e por aí vai. E aí a gente vai partindo então de missão em missão e tem algumas side quests também, que faz algo que Nioh faz muito também, que é de pegar a fase principal e inverter ela. Em vez de ser o caminho de você indo, é o caminho de você saindo da prisão, por exemplo. Ou algo nesse sentido. Ou às vezes tem um caminho na missão principal que tá bloqueado, na missão secundária é aquele mesmo cenário, mas aquele caminho vai estar aberto. Então você explora uma outra região. E eu comentei que ele tem um charminho a mais também no gameplay dele, porque ele pega aquele combate bem metódico, bem estratégico, de certa forma, de Souls-like, com você saber atacar e defender no momento certo, e ele dá uma mexida nessa fórmula, dando uma pitada, até uma pitada bem grande, na real, de hack and slash. Então, de jogos inspirados, tipo Devil May Cry, os God of War antigos, Bayonetta. Então, ele tem algo que não é comum nesse gênero, que é de você fazer combos extravagantes e joga o personagem pro ar e fica batendo nele no ar e joga no chão e dá combo no chão e usa skill ativa com golpes que tomam a tela inteira. Então ele tem tudo isso dentro da fórmula de Souls-like e funciona de uma forma tão satisfatória
que é maravilhoso de jogar. O jogo, ele tem um gráfico lindo também, por conta disso, ele dá essa crocância a mais, porque ele é um cel shading, que é aquele estilo mais cartoonizado, meio que bem anime, assim. Então, tudo é muito bonito, tudo é muito estilizado, a gente enfrenta monstros gigantescos, a gente enfrenta guerreiros, a gente tem bosses ali com 2, 3 fases diferentes, que começa a explodir tudo na tela. Então, assim, é um jogo muito satisfatório de jogar. Ele tem 3 armas principais, e aí fica a minha recomendação aqui, quando você for pegar pra jogar, escolha uma arma e vá com ela até o final do jogo. Porque a skill tree de cada arma é muito grande. Tanto que você, mesmo chegando no nível máximo, você não vai conseguir comprar tudo de uma skill tree. Então foque em uma das armas. A gente tem uma arma que é uma espada e um machado, um em cada mão. Então você luta com as 2 armas, que foi a arma que eu joguei. A gente tem uma lança e uma espada grande. E aí cada um tem seu estilo de combate. Como, por exemplo, eu sou muito fã de parries ou de aparos em jogos, né? Então amo Sekiro por conta disso, por exemplo. E essa arma que eu joguei, ela é muito focada nesse esquema de dar um aparo nos golpes dos inimigos. A lança é mais focada em esquiva. E a espada grande é mais focada de você tancar o golpe, carregar o seu golpe, tancando o golpe do inimigo, e aí dar um golpe mais forte por conta disso. Além dessas mecânicas, o jogo também tem um sistema de postura, como o Sekiro, então você vai quebrar a postura do inimigo e ele vai cair pra um crítico. E aí aqui fica outra dica que o jogo não te explica isso, então é bom explicar, que quando o inimigo cai, você tem um tempo pra poder bater no inimigo antes de dar o crítico. Se você cai e ele já dá o crítico, ele acaba não dando tanto dano. Então é melhor você, o inimigo cai, você usa todo o combo que você tiver, que são combos bem longos também, difíceis de executar, quase como um jogo de luta, mais ou menos. E aí se você dá o crítico. E é tão satisfatório jogar esse jogo que eu não poderia recomendar mais, assim. Acho que do Souls-like fora da From Software é o meu favorito. Eu tava marcando aqui meu bingo do Playcheck, que o Hilário já falou de um Souls-like, falou de crocância em videogame. Só faltou dele falar de um personagem meio emo, meio fodão, meio Sasuke, pra ele falar que ele gostou. O Kazan é quase isso, mas ele é um loirão sarado, bonito. Eu pensei que, na hora que você tava falando do Kazan, eu pensei que você ia logo lançar uma... qual que é o nome daquele Final Fantasy lá do Bullshit? Bullshit. Eu jurei que você ia soltar uma... O Stranger of Paradise. O Stranger Paradise, isso. Eu jurei que você ia lançar uma referência a esse jogo, cara. Não, são estilos bem diferentes, mas lembra não, mas mecânica. O Kazan tem cara de que falaria um trem desse, cara. Pô, isso é engraçado, porque durante a história ele é mó tipo de boa, assim, mas é muito massa, Fica a indicação, mas vá sabendo que é um jogo muito difícil. Tipo, dentro do Souls-like que eu joguei, eu acho que é um dos mais difíceis. Mas a curva de dificuldade dele, eu acho ela muito justa. Então, o jogo não começa difícil de cara. Ele vai te amaciando ali, ele vai, te introduzindo as mecânicas aos poucos, você vai aprendendo aos poucos como funciona o jogo, aí chega um momento que o jogo vai te cobrar de você aprender isso ou não, né? Então, é um jogo bastante difícil, mas que ele nunca dá aquele sentimento de estar trapaceando contra o jogador, como, por exemplo, eu sinto muito isso no Lies of P. Lies of P eu sinto ele muito injusto muitas vezes, enquanto o Kazan não. Eu acho ele bem equilibrado, mas é um jogo que exige. Então, fica aí o aviso, mas ainda assim, super vale a pena. É um dos melhores jogos do ano pra mim, com toda certeza. Então, depois da indicação de Souls-like do Hilário, eu irei para um outro estilo de jogo e vou falar de nada mais... Amansa nossas vidas, Douglas, por favor. Oi? Chega de jogo difícil, amansa nossas vidas, por favor. Pode ser difícil também, depende da forma que você joga. Mas, vou falar de nada mais, nada menos do que Monster Hunter Wilds, que é um jogo muito amado aqui pela galera do Fliperama Nerd, que inclusive temos um episódio inteiro falando sobre ele, que é o nosso episódio número 83. Então, se você quiser mais detalhes sobre o Monster Hunter Wilds, a gente vai falar lá. Aqui eu vou falar de uma forma mais resumida, né? Pra quem não conhece, ou pra quem jogou, enfim, tem essa conversa. Mas se você quiser de uma forma bem caprichada, onde a gente falou muito, demos nossas opiniões, discutimos bastante sobre os monstros e as armas, enfim, lá no nosso episódio número 83 você vai ter mais detalhes, né? Mas vamos lá, do que se trata o jogo, né? O que é o jogo? Então você é um caçador designado para explorar uma nova terra, são as terras proibidas, e aonde tá tendo uma tempestade perigosa e as pessoas não exploraram muito esse lugar porque é extremamente perigoso, então você vai lá explorar. O explorar é basicamente você dizimar diversos monstros para com isso fazer roupinhas bonitinhas e fortes e armas bonitinhas e fortes. Monster Hunter é basicamente isso, né? Então como funciona o
estilo de jogo, né, do Monster Hunter. Então você pode escolher uma dentre as 14 armas. Elas são bem variadas, né? A gente tem espadas longas, espadas grandes, temos o martelão, armas cortantes, armas de contusão, enfim, metralhadoras. Tem Gunlance? Temos a Gunlance, que é uma lança do qual explode. O negócio é muito doido. E o Hunting Horn tem também? Tem também. Como português, o berrante de caça. Nossa, esse Luigi tá muito Monster Hunter. Cara, o Luigi tá gastando ali, ó. Né? Moço, eu conheço o Roquete tem 15 anos. Se eu não soubesse nada de Monster Hunter, tinha algo de errado na minha vida, velho. Inclusive, o Roquete tá ouvindo agora a gente falar e isso tá me deixando nervoso, porque ele é um cara muito sábio do Monster Hunter. Mas você escolhe uma dessas armas e você vai para a sua caçada para matar esse monstro no qual você escolheu na sua missão ou de acordo com a história, né? O jogo ele tem uma história, só que confesso que a história não é lá muito bem elaborada. O que ganha no jogo é realmente a gameplay. É muito legal você escolher a sua arma, você aprender a jogar com aquela arma e derrotar o monstro, conseguir esquivar na hora certa. Tem arma que é de defender, então você defende o golpe do monstro, você aprende, né, a movimentação do monstro, como funciona, e utiliza a arma no qual você gosta de jogar contra ele. Então é muito legal. Essa é, eu acho que é a mágica dentro do Monster Hunter. E é um jogo meio difícil pra você pegar e aprender, porque tem armas que tem umas mecânicas meio difíceis, né? E o jogo em si também, ele é meio complicado. Porém, eu vejo que o Monster Hunter Wilds veio pra introduzir novas pessoas pro mundo do Monster Hunter, né? Porque se você pegar os jogos anteriores, o menu é muito complexo, a forma de você criar arma, a forma de você jogar, selecionar as coisas, é tudo muito difícil, assim. Veio de um jogo oriental, com muitos menuzinhos e bem complexo ali pra você entender. E agora tô vendo que ele tá vindo mais pro ocidente, tentando deixar mais harmonioso pra gente que não tá tão acostumado com isso, né? Mas ainda tem o gato cozinheiro? Temos gatos... Não, a gente que cozinha a nossa comida, na verdade, agora. Ah, aí não. Aí acabou. Pior Monster Hunter é possível. Cozinhamos nossa comida agora. Mas temos nosso gato que acompanha a gente nas batalhas e mete porrada nos monstros. Pô, muito bom, bom demais. E é isso, então, o Monster Hunter, ele lançou agora no dia 28 de fevereiro. Tem pra plataforma PlayStation 5, Xbox Series X, S, tem até no GeForce Now, se você utiliza o GeForce Now. Nem sei se tem pessoas que usam o GeForce Now. Vai que tem um filho de bilionário escutando... Ah, o Pedrinho, né? Pedrinho deve assinar o GeForce Now, tem grana pra assinar aquele trem. Que ele tenha, né? Não sei. E ele foi desenvolvido pela Capcom e distribuído por ela também, né? Então, é isso aí. Cara, o detalhe que você citou a Capcom é que, tipo, hoje Monster Hunter é a maior franquia dentro da Capcom, né? Aí se você fala de Capcom, a maior franquia da Capcom, cara, eu é uma loucura. Assim, cara, se eu não soubesse, eu iria chutar qualquer outra franquia, tipo cara. Street Fighter, né? É o primeiro que a gente pensa. Pelo menos eu. Resident Evil, Mega Man... Mas não, a maior franquia hoje da Capcom é Monster Hunter. Inclusive, teve uma collab do Monster Hunter com o Street Fighter recentemente, que você joga com o Akuma, cara. Loucura. Como o V7 do Akuma do Street Fighter 6, muito foda. Você só tá Hadouken nos monstros, é muito doido. Mas não faz a tela branca. O de poderzinho lá, que fica tudo branco e tá porradinha. Faz também. Preto, na verdade, que fica, né? Também faz. Muito doido, cara. Mas é isso, cara. É um jogo que eu fiquei extremamente viciado desde quando lançou. Eu joguei muito. Hoje eu dei uma leve enjoadinha, né? Porque já matei todos os monstros, já fiz tudo que dava pra fazer. Agora é só esperar novas atualizações, que sempre tem, inclusive. O jogo sempre vai ter várias atualizações. Mas, cara, é um jogo muito bom pra você jogar com amigos, até jogar sozinho. O jogo, ele trouxe um esquema de você jogar com bots como ajudante, né? Então, isso facilita muito pra quem tem dificuldade, né, com o jogo e tal. E também quem não quer solar um monstro, né? Pô, eu quero que o monstro foque outra pessoa enquanto eu termino meu combo, né? Isso ajuda bastante. Também pra quem não tem amigos também funciona, né? Pra quem não tem amigos também funciona muito bem. Então, cara, é um excelente jogo. Se você nunca jogou um jogo do Monster Hunter, eu acho que essa é a porta de entrada. Eu acho que, pô, tenho certeza que você vai amar, assim como eu amei e fiquei extremamente viciado nesse jogo. Sou suspeito a falar de Monster Hunter Wilds, né? Ele é o meu GOT de 2025. Ah, não, Hilário, para. Na frente de Clair Obscur? Na frente. Na frente do possível Silksong?
Não. Silksong é um papo à parte. É possível, calma, eu falei possível. Mas ele é não só meu GOT, mas como um dos meus jogos favoritos da vida, né? O Monster Hunter Wilds. Ô, louco. E, bom, eu teci elogios pra ele no cast, então escute lá, né? Nosso review do jogo. Mas realmente, assim, as mudanças que ele faz pra atrair um público novo, o foco na história é muito legal. Por mais que a história seja meio boba ali de matar monstro e... Nossa, tem um monstro atacando o ecossistema. Vai lá e mata 20 daquele monstro pra fazer um cinto novo. Tipo, é meio bobo? Mas ao mesmo tempo é legal esse foco na narrativa que tem durante o jogo, pra você conhecer mais dos lugares, das culturas de outras civilizações, e como isso culmina em batalhas muito épicas dentro do jogo. Várias mecânicas novas são muito satisfatórias quando a gente usa o modo de mira e acerta feridas dos monstros, todas as mecânicas novas que tem no jogo. Cara, é muito bom, assim, é um jogo espetacular que, pô, só recomendo aí pra todo mundo. Então, minha situação com esse ano tá um negócio assim. Eu tava aguardando muito um jogo que eu acho que eu citei, não lembro em qual cast que ia sair nesse ano. Tava aguardando muito ele. Aí ele lançou, eu tava no meio de uma mudança. Aí quando eu tive tempo pra jogar ele, era o mês de abril. Quando vocês terminarem de escutar esse episódio, vocês vão entender porque que foi um problema eu ter pego esse jogo pra jogar somente no mês de abril. E eu tô falando de um jogo de um estúdio que é competente, soltou muita pedrada. Não sei como ele lança 1 bilhão de jogos por segundo, inclusive. É um RPG desse estúdio, todos os RPGs desse estúdio fizeram bastante sucesso. E é claro que eu tô falando de Avowed, que, na minha opinião, é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei na minha vida. Quer dizer, aqui só tem jogo bonito nas minhas indicações. Que é o RPG ocidental da Obsidian Entertainment, que é o estúdio responsável por Fallout New Vegas, Grounded, The Outer Worlds, Paintment e também o Pillars of Eternity, que é o jogo que se passa no mesmo universo de Avowed, e basicamente a história porque, tipo, praticamente dei conta de começar e aí veio o atropelo dos jogos de abril e aí não dei conta de continuar. Mas, basicamente, a história de Avowed é você meio que foi tocado por um... Peraí, mais fácil, eu vou pegar a sinopse. Aqui. Boas-vindas à Terra Viva, a ilha misteriosa cheia de aventura e perigo. Situado no mundo fictício de Eora, que é o universo de Pillars of Eternity, que foi apresentado na primeira vez pela franquia Pillars of Eternity, como eu disse. Avowed é um RPG de ação e fantasia em primeira pessoa. Não é isso que eu quero, não. Desgraça, velho. Peraí. A sinopse não é que você é tocado por uma entidade e você é mandado pra esse mundo, mano, aí você tem uma característica física marcante que você tem que escolher no começo. Isso. E eu só sei disso da história. Isso, e o povo é mega racista contigo por causa disso, inclusive, dentro do jogo. Mas, basicamente é isso, e não, meio que, tipo, essa mesma entidade... Não, obrigado, viu, lá. eu falei tudo torto. Não, é porque eu tava lendo aqui o texto aqui, tentando achar aqui, mas basicamente, você foi encostado por Deus, aí você tem uma viga, uma madeira saindo da sua testa. Cogumelos, e aí você tem algum poder por causa disso, e o povo é racista contigo por causa disso. Por quê? Porque meio que tá tendo uma praga no outro continente, que o povo fala que é por causa dessa mesma entidade, que é tudo a ver e você é culpado por isso. Só que você não é culpado por isso. Por que você não é culpado por isso? Eu não sei, porque eu ainda não terminei o jogo. Mas o jogo é muito bom. Pra eu que sou órfão de uma gameplay boa de maguinho de Skyrim, deu conta de matar um pouco essa minha vontade. Vou citar um pouco mais sobre essa frustração com o The Elder Scrolls Oblivion, mas é um jogo muito bom, muito bonito, roda muito bem em computador, viu? Porque meu computador, minha placa de vídeo, ela não é muito recente, o jogo é muito bonito. Na hora que eu vi o cenário carregando, eu já fiquei com dó da minha placa de vídeo, mas rodou bem, próximo de 60 FPS. Então isso é um bom sinal. Obrigado, Obsidian. E basicamente é isso. Joguem Avowed. Não leva muito a sério, tipo, os B.O. que o povo levantou na internet. É tudo gente que faz barulho, não jogou o jogo direito e é isso.
Cara, você gostou de The Outer Worlds? Você gostou de como é que funcionou os textos de Fallout New Vegas? Você tá órfão de um Skyrim? Vai jogar Evaldi, vocês vão gostar. E é isso. Indo pro outro lado do mundo, tem algumas franquias que eu sempre quis conhecer, mas sempre havia uma barreira de entrada meio grande, né? E essas franquias são normalmente de JRPGs, né? De RPGs japoneses, que são muito antigas, mas que não fazem o mesmo barulho que, por exemplo, um Final Fantasy, um Dragon Quest, que são franquias, tipo, um pouco mais nichadas dentro desse nicho. E eu tive o grande prazer de entrar em uma dessas franquias, que é a franquia Atelier, que é uma franquia de JRPG por turno, né, combate por turno. Cada um tem a sua brincadeira ali de como você explora o mundo, né, mas o foco dessa franquia Atelier, ela é sobre você ser um personagem que é um alquimista. E o grande diferencial da franquia é você poder craftar ou sintetizar itens usando sistemas bem complexos. Isso até foi um choque, assim, quando eu fui jogar o jogo que eu vou recomendar. E aí, eu tive uma grande surpresa esse ano, porque a gente teve o lançamento do jogo mais recente dessa franquia, que é o Atelier Yumiya, The Alchemist of Memories and the Environment Land, ou só Atelier Yumiya, que é um JRPG, então, por turno, onde a gente tem esse sistema de crafting, onde você faz não só equipamento, como itens que você usa durante o combate, você pode melhorar a qualidade dos seus itens, e esse é o grande charme do jogo. Mas, pra quem não conhece, eu vou dar primeiro um contexto da história. Cada ateliê, eles são isolados entre si, então você pode começar por qualquer um, a não ser quando tem sequência numérica. Então, tipo, a última franquia dentro da franquia Atelier foi o Atelier Ryza, que tem do 1 até o 3, aí agora é uma protagonista nova, com uma história nova. E a gente joga então com a Yumiya, que a gente vive num mundo onde a alquimia é um tabu. E porque aconteceu uma grande catástrofe no passado, onde um reino se perdeu pelo uso da alquimia. E aí a gente acompanha agora a história da Yumiya tentando desvendar o que aconteceu com esse reino passado, porque se a alquimia realmente teve a ver com tudo isso, com o desaparecimento da mãe dela também, que pode ter a ver ou não, e ela então ganhando a confiança das pessoas da cidade, explorando o mundo que tá com uma espécie de magia que vai corroendo o mundo, então ela como alquimista consegue manipular essa magia e ir purificando o mundo, e aí a gente vai conhecendo várias pessoas pra entrar na party, e fazendo vários combates, e no final você mata Deus, como todo JRPG. Meu Deus. Basicamente. Eu ainda não zerei ele, eu tô jogando ele no momento, estou com umas 15, 20 horas mais ou menos, e estou gostando bastante. O combate, como eu falei, ele é meio por turno, meio ação em tempo real, porque você faz um círculo ao redor dos inimigos, e você tem movimento livre nesse círculo, então você pode ir pra trás, pra frente, pras direções ali do lado, pra esquivar de ataques. Cada personagem tem 4 skills ativas que você equipa tanto quando você tá perto quanto você tá longe do inimigo. Então a Yumiya com o alquimista, ela tem um bastão mágico, e quando você vai pra parte de fora do combate, né, tipo, mais pra longe dos inimigos, esse bastão ele vira uma espingarda, e aí você usa combate tipo de tiro, e no combate próximo você usa as magias de curto alcance. Então a gente vai controlando vários personagens, e a parte da síntese de alquimia é algo que eu tava com um pouco de receio de como ia funcionar, mas funciona muito bem. Então a gente vai explorando um mapa, é um mundo super aberto, e é o primeiro jogo de mundo aberto dessa série. Então a gente vai explorando o mapa, vai pegando vários ingredientes, então uma graminha aqui, uma florzinha diferente, uma parte de bicho, um toco de madeira, umas coisas assim, e vai depois sintetizando isso em itens úteis pro combate. Então você vai fundir, por exemplo, a essência de uma flor com um sangue de um monstro, e vai fazer, por exemplo, uma poção que explode em área para você usar no combate. Ou você pode também fazer coisas de equipamento, melhorar seus itens. E como o foco da franquia é na alquimia, você pode ir muito fundo se você quiser. De mexer em cada microstat do equipamento, de você poder fundir coisas de raridade mais baixa para fazer coisas mais altas, para a qualidade do item ficar maior, e você desbloquear skills ativas e passivas. Então é super complexo, mas flui muito bem, e é muito gostoso você perder ali 1, 2, às vezes 3 horas montando todo o seu equipamento de uma forma eficiente. Então
Então é muito gostoso, o jogo flui muito bem, e é um jogo gigantesco, acho que eu vi no How Long to Beat, ele é umas 100, 120 horas pra fazer tudo, e Caralho. é uma jornada que eu estou gostando muito de entrar. Só queria falar que bingo, marquei uma quadra aqui no meu bingo aqui, que o Hilário indicou um JRPG. Tava com medo dele não indicar. Não, que isso. Mas, bicho, esse daí você desenterrou. Mas é interessante esse negócio de misturar as paradas, eu acho que deve ir longe, né? Deve dar pra misturar tanta coisa que o cara fica louco se quiser decorar as paradas. E o jogo incentiva muito a você, tipo, realmente fazer tudo isso. Às vezes você, tipo, fica mais forte, mais fazendo isso do que realmente, tipo, grindando monstro ou derrotando, tipo, monstros diferentes. E é muito um sentimento mais ou menos como tem Monster Hunter. Não é no nível de Monster Hunter, mas você olha o monstro novo e você pensa, cara, que item que eu posso fazer com aquele bicho? É tipo meio que isso, é muito legal. Então, beleza, agora eu vou indicar o meu segundo jogo. Aí que entra o que eu falei lá no início, né? Peço perdão porque eu não joguei todos os jogos no qual eu vou indicar. E esse é um jogo que eu não joguei ainda, mas é um jogo que eu quero muito jogar, então foi por isso que eu trouxe aqui pra falar com vocês, que é o Split Fiction. Então, pra quem não conhece, o Split Fiction, ele é foi desenvolvido pela Houselight Studios, que é o mesmo que fez o It's Take-Two. Tem aquele outro jogo de fugir da prisão, como é o nome? Way Out e o Fuck the Oscars. A Way Out. Maravilhoso Joseph Fares, também conhecido como o game developer mais sem noção do The Game Awards também. E, pois é, esse cara que desenvolveu esse jogo. E esse jogo segue uma vibe mais ou menos ali com It's Take-Two. Então, só resumindo aqui a história, né? É um jogo pra ele ser cooperativo, multijogador, tanto split screen, né? Então, você jogar com a pessoa ali do lado, cada um com seu controle, quanto jogar com outra pessoa online, né? E ele acompanha a história de duas autoras, a Mia e a Zoe, após serem aprisionadas no mundo de suas histórias ao serem conectadas por uma máquina projetada para roubar ideias criativas. Então, é muito interessante porque uma escreve histórias tipo medieval, uma coisa mais antiga e tal, e a outra é mais sci-fi, uma parada mais futurista e assim vai, né? Então é um jogo que ele vai mesclando entre esses dois universos e são universos no qual elas escrevem, né? Então parece um jogo extremamente criativo, a dinâmica, né, no qual você precisa fazer ali cooperativo com a pessoa que está jogando com você é muito interessante. Eu vi alguns gameplays, tem coisas muito engraçadas assim também, como tem coisas que são extremamente difíceis, né? Então deve ser algo muito legal para você jogar com um amigo, você jogar com o seu companheiro, com a sua companheira, enfim. É um jogo no qual eu tô muito ansioso pra jogar. Atualmente estou jogando o It's Take-Two com a minha namorada, só que a gente deu uma pausa aí no jogo, mas pretendemos voltar e é extremamente divertido, a gente tá gostando muito de jogar o jogo. E assim que a gente finalizar ele, eu pretendo comprar um Split Fiction, esperar uma promoção aí na PlayStation e comprar esse jogo, porque eu quero muito testar. E se o It's Take-Two já tem várias coisas bem interessantes e criativas, né, eu imagino como esse jogo vai ser. Ainda mais tendo essa opção que eles têm de, tipo, ficar mudando, né, de algo mais medieval para um negócio futurístico, enfim. Eu acho que tem muita coisa legal que esse jogo pode entregar. E esse jogo, né, ele foi lançado no dia 6 de março e ele está disponível para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, agora que a gente já estamos atualizados, hein, para Nintendo Switch 2, Xbox Series X e S. Eu acho que é isso, né? Também tem pro GeForce Now. Se você assina o GeForce Now. Eu vou parar de falar do GeForce Now porque eu acredito que ninguém assina essa bagaça, né? Mas tem pra lá também. E a parte engraçada é que, de novo, é o Joseph Fares sendo novamente o porra louca mais fofo do planeta. Que as duas meninas, as duas protagonistas, são baseadas nas filhas deles, né? Sim, muito fofo, né, cara? Eu vi isso daí. E também, ô Douglas, você esqueceu de falar, mas o Split Fiction, caso você compre, você ganha direito a uma outra key pra você compartilhar com seu amigo, né? Pra ele poder jogar também. Exatamente. Pô, isso eu acho muito foda, tá? E foi o primeiro jogo a ter uma versão pra quem não tem amigos poder jogar também, né? Porque tem a versão sem amigos lá, esqueci como é que é o nome lá da propaganda do Split Fiction, que mandou um maluco pra ir jogar contigo também, se você compra a versão. Como que é? Mas eu não fiquei sabendo disso, não. Você não viu essa propaganda, não, Eu não mano? vi essa propaganda, não vi. Ele fez um ad dele falando que, tipo, você que é sozinho e não tem ninguém pra jogar Split Fiction, acabei de resolver seu problema, tem aqui a versão especial, a caixa é do tamanho de uma pessoa, porque veio uma pessoa dentro pra chegar e jogar junto contigo. Meu Deus. E, tipo, a propaganda é ele empacotando um monte de maluco, um monte de nerdola pra pegar e jogar com o povo. Mas essa é a parte, entre aspas, ruim do jogo, porque você precisa de alguém pra jogar com você, né? Esse jogo eu acho que não tem como você jogar sozinho, pelo menos não que eu saiba, né?
Eu acho que é só um jogo da Hazy Light que você joga sozinho. Que é o Brothers. É o Brothers. Tirando isso, todos você tem que ter um amigo pra jogar. Eu acho que isso é a parte mais difícil. Não é nem ter o PlayStation 5, né? É ter um amigo pra jogar. Né? Sim. Mas, cara, esse jogo promete muito. Eu acho que vai ser muito massa. Eu estou ansioso pra terminar o Take-Two e começar ele, porque os jogos da Hazy Light Studios já me conquistaram. Dito isso, vamos falar do jogo pros sozinhos poderem jogar? Porque eu vou falar de jogo de nerdola, um jogo de gente que é viciada, que tem que jogar no PC com munhequeira, porque já a tendinite já tá fritando. Eu vou falar de Bethesda, porque a Bethesda lançou um jogo sem ter lançado um jogo, e mesmo assim o jogo ficou bom, porque eu vou falar do remake. Na verdade não é nem remake, é um remaster de The Elder Scrolls 4 Oblivion, mas é porque, tipo, o projeto é tão maluco que, tipo, na minha opinião é um remake, mas na verdade é um remaster. Resumindo, a Virtus foi contratada pela Bethesda para fazer esse remaster de The Elder Scrolls Oblivion. Eu tenho que tomar muito cuidado para não falar Skyrim, mas é Oblivion na verdade. É difícil, né, mano? Ou é difícil, mano. Imagina quando lançar o 6, que aí vai ser o Skyrim 6. Mas, como a gente tá falando aqui de Skyrim 4, a Virtus foi contratada para fazer esse remaster. E além deles melhorarem gráficos, melhorarem algumas vozes, eles redublaram boa parte do elenco, fez algumas alterações na mecânica também para deixar o jogo um pouco mais atual. O jogo, ele meio que roda na engine base, o mundo, mas toda a parte gráfica e mecânica roda na Unreal Engine 5, né? Que é Unreal Engine 5. Vou tentar falar português, viu? Mas essa foi a parte mais louca que eu achei desse remaster. Porque, ele meio que emula uma outra engine dentro da engine original e, o jogo não buga. Que também é outra coisa extremamente importante de salientar, que é um jogo meio que by Bethesda que não buga, né? Quer dizer, alguns bugs ainda mantêm. Até os clássicos eles tentam manter um pouquinho. E foi anunciado e lançado no mesmo dia, né? Teve um Shadow Drop ali. Foi. Deu uma vazada antes ali que ia lançar. Isso já tava circundando a internet. Mas o anúncio oficial... Não vazou. Não vazou assim. Vazou que, estão fazendo... isso. Um remaster. Tá vindo aí. E, quando eu vi a apresentação, eu peguei pra assistir, eu tava, jurando que era, não, é um remaster, final do ano, vou jogar, tem Game Pass, mas eu tenho que esperar mais meio ano pra jogar esse trem. Na Summer Game Fest vai ter mais coisa. Aí, você pode jogar a partir de agora. Eu fiquei, agora. Não. Loucura, né? Muito você não foda. fez isso comigo, não. Cara, foi loucura isso. Todo mundo saiu comprando que nem doido na Steam. No Game Pass. Game Pass foi baixando. Muito e massa. O povo devorando esse jogo. E isso foi a segunda semana de abril, viu, meus amigos? Você chegou a jogar, ô Luigi? Joguei, só que também, de novo, como foi no mês de abril, só teve um jogo que eu comecei de fato depois do começo, né? Dei uma andada lá, só que eu fiquei um pouco... como é que eu vou falar? Porque eu não gosto muito da mecânica de mago do Oblivion. Porque não é que nem no Skyrim, que você puxa as mãozinhas e vai fazendo as magias nas mãozinhas. É uma outra tecla enquanto você tá empunhando alguma arma, alguma ferramenta. Aí eu fico meio, que paia jogar de mago aqui, né, nesse jogo. E aí eu dropei rápido porque eu tinha que criar outro personagem. Mas, assim, eu dei uma mandada boa no mapa. Assim, eu acho que eu cheguei no level 12, eu acho. É baixo ainda, mas deu pra dar uma explorada boa. Não peguei muito bug, o jogo é muito bonito, roda muito bem também, inclusive, pra galera do PC. Na minha 2060 Super rodou liso, maravilhosa, e ela não gritou muito, mas ela gritou. E... Mas o jogo é isso, tem algumas mudanças pra deixar ele muito atual. Eu acho que isso é muito bem-vindo, eu acho que tinha que fazer isso com Skyrim, e principalmente algumas mecânicas, controles também, porque jogo de PC naquela época, você jogar no teclado e mouse era meio sofrido, você tinha que remapear todos os controles. Hoje já é um pouco mais ajeitado,
mas algumas mecânicas base de o que fazer Oblivion ser Oblivion ainda manteve, tipo, não queria, tipo, meio que jogar na mecânica do Skyrim no mapa do Oblivion. Então, por isso, eu vou esperar o mod do Sky Oblivion ficar pronto. Sky Oblivion. Cara, The Elder Scrolls Oblivion eu não joguei, né, eu só comecei pelo Skyrim, mantive no Skyrim, não cheguei a jogar outros. Mas com o remake me deu uma baita de uma vontade. Só que eu confesso que entre o Oblivion e o Evaldi, assim que pronuncia, né? Evaldi, obrigado. Eu iria pelo Evaldi, assim. Por ser um jogo mais novo e tal, eu acho que seria legal conhecer um pouco mais da história do Oblivion, mas eu particularmente vendo os gameplay, cara, eu peguei essa mania de falar gameplays, tipo, na zoeira, e eu não consigo mais falar gameplay normal, eu sempre falo gameplays. Então mantém falando na zoeira, pô. Pô, isso aqui é um podcast sério, Luigi. Mentira! Tem que falar de forma coesa aí. Bota fé. Bota fé. Eu prefiro jogar o Evaldi, né? Ao jogar o Oblivion, então... A Voved. Então é muito difícil, cara, porque somos trabalhadores, não temos tempo e muitos jogos muito longos pra jogar, né? Infelizmente. Mas eu tenho vontade. Então eu vou te falar o seguinte, Douglas. Pode mandar. Vou te fazer você escolher entre os dois. Você jogou The Outer Worlds ou Fallout New Vegas? Calma, é que eu sempre confundo. O The Outer Worlds é aquele que a gente sai do planeta e tem que desvendar. Não, esse é o Wilds. Negócio em pouco... Esse é o The Outer Wilds. Tá, não joguei nenhum dos dois. Nem o Outer Worlds, nem o... Não, o Fallout eu joguei, mas não o New Vegas. Eu joguei o Fallout 3. Não, é porque o New Vegas é da Obsidian, pô. Esse eu não então joguei. Você nunca jogou nenhum RPG da Obsidian. Não. Ah, cara, então como é que eu vou fazer? É porque, tipo, você jogou muito Skyrim. Joguei bastante Skyrim. Gostou da lore? Gostei. Então você vai gostar do Oblivion. Eu falei gameplay, porra. Não, o gameplay de Skyrim é infinitamente melhor do que o do Oblivion. E tem muito fã raiz de Oblivion que vai querer me bater agora, mas o gameplay de Skyrim é muito melhor. Mas em história, em lore... apesar do Oblivion ser um mapa um pouquinho menor, cara, é muito boa a lore de Oblivion. Tipo, você esmiuça mais, tipo, o reino de Tamriel. Mais denso, assim. Porque, tipo, é na capital, cara, do Império, né? Tipo, você começa o jogo com o Imperador. E, tipo, tem muita informação que, às vezes, tipo, você não entende um pouquinho, porque aqui no Skyrim o pau tá comendo lá do jeito que tá, e você consegue pegar um pouquinho mais dentro do Oblivion. Entendi. E, tipo, aumenta um pouquinho seu conhecimento de mundo de The Elder Scrolls. E isso também, é legal. Lógico, tipo, a lore base da história do jogo também, de, tipo, o final do jogo ser esqueci o nome do portal lá, que você enfrenta os da Edra também, que aparece direto no Skyrim. Mas, enfim, tem todo esse caldo a mais dentro da lore de The Elder Scrolls. E a Evaldi é um mundo também bem denso, só que, tipo, um problema que eu acho um pouquinho nos RPGs da Obsidian é porque eles vão muito pro lado cômico e às vezes, tipo, eu fico me sentindo meio deslocado. Eu não tenho tanta imersão como num RPG da Bethesda bruto, assim, de praxe. E, tipo, você fica um pouco mais afastado, mas, cara, é um texto muito bom. Você conversa com NPC em RPG da Obsidian pra rir mesmo, tipo, porque os caras falam uns negócios muito absurdos, de tipo, acho que é no The Outer Worlds, eu lembro que tinha uns discursos de tipo, morreu toda a minha tropa, eu tenho ou que ir atrás do assassino pra me vingar, ou eu tenho que, tipo, parar na tua frente e te multar porque você estacionou sua nave no lugar errado, e o povo prefere parar e te multar, sabe? Tipo, é mais ou menos nesse nível. Entendi. E, tipo, é muito, tipo, meio humor mais escrachado. Então, se você quer um humor mais escrachado, vai jogar a Valve. Se você gosta muito da lore de The Elder Scrolls, quer conhecer mais, vai jogar Oblivion. É isso. Essa parada de conhecer mais da lore me convenceu, hein? Cara, dá pra ver a montanha dos Greybeards no Oblivion. Você chega na ponta do mapa, porque, tipo, a divisa do mapa, não lembro se é no sul ou se é no norte, eu acho que é no nordeste do mapa, você já tem a divisa com Skyrim. Aí você consegue ver a montanha dos Greybeards lá onde o vento faz curva. Legal, pô.
saindo de mapas gigantescos e projetos muito grandes, eu vou puxar meu último jogo principal aqui, que é um jogo de um estúdio brasileiro, que eu já indiquei jogos deles aqui no Fliperama Nerd. Nosso checkpoint de número 5. Maravilhoso. Nossa senhora, antigo, hein? Antigo. Um episódio de 2021. Eu falei de um jogo desse estúdio. Então eu quero trazer aqui um novo jogo da Pocket Trap, Pipistrello e o Ioiô Amaldiçoado, um estúdio brasileiro que também já desenvolveu Dodgeball Academia, que foi o jogo que eu recomendei no nosso checkpoint número 5. Maravilhoso, Dodgeball Academia. Dodgeball Academia é maravilhoso. E eles também são os responsáveis por Ninjin, que depois se tornou uma animação do Cartoon Network, também é deles. Então, é um estúdio que eu tenho muito carinho por conta dessas obras, e eu estava super animado para Pipistrello, que é um jogo que ele emula você jogar um jogo de Game Boy Advance. Tanto que, na opção que você tem no menu, você pode escolher jogar o jogo como se o jogo estivesse rodando num console da Pocket Trap na sua TV. Então fica o contorno do console como se fosse um Game Boyzinho portátil mesmo, com os botões que você vai apertando ali sendo emulados. Uma pixel art maravilhosa, jogo lindíssimo. E ele é um Ioiovania, como eles estão chamando, mas ele tem inspirações de Metroidvania, né? Ele é um jogo visto ali meio de cima, meio isométrico, mais ou menos, mas mais de cima do que de diagonal, como é jogos isométricos, onde a gente joga com o morceguinho da família Pipistrello, que é uma família que tem o controle da energia da cidade moderna, né, contemporânea. E a tia do nosso protagonista, ela é a chefona que manda na cidade toda. E a gente joga então com o Pipit, quando ele vai até a casa da tia dele pra pedir mais dinheiro pra fazer seus campeonatos de ioiô, porque todo jogo envolve ao redor da mecânica de você jogar ioiô com manobras inspiradas nas reais. Quando os donos de empresas da cidade se juntam contra sua tia e eles usam mega baterias que dividem a alma dela em 4 partes, e você usa o ioiô pra impedir, e um fragmento da alma da sua tia fica preso no ioiô. E aí você começa uma aventura pra ir nas 4 regiões da cidade, derrotar esses donos de empresa e pegar a mega bateria de volta e salvar a sua tia. Essa é a premissa básica da história, mas o maior charme do jogo é a gameplay, é como ele faz desafios mecânicos e de exploração do mapa usando as manobras de ioiô. Por exemplo, a primeira parte do jogo ele abre para você ir em 2 localizações diferentes. Uma delas, inclusive, tem o nome de Faria Slimer, que eu acho maravilhoso esse nome. Então ele é cheio de piadinhas, assim, com coisas referentes à nossa cultura. Então é maravilhoso, porque é uma cidade, é realmente uma região da cidade com slimes e galera de TI, assim. Aí tem, tipo, outra parte das empresas, aí tem convenções de otaku. Cara, é muito legal, assim, é muito legal. O charme do jogo é muito gostoso de acompanhar. O texto é muito bom também. Mas então você vai nessas áreas da cidade, onde você pode escolher qual das regiões você vai começar explorando. E eu fui pra parte da esquerda, onde você ganha uma habilidade do cachorrinho, que é aquela manobra que você joga o ioiô e ele fica girando no chão ali rapidinho, né? E você usa isso mecanicamente pro ioiô te puxar pra regiões que você não poderia acessar antes. Então, quando você usa essa manobra, o ioiô vai te puxando e vai quicando nas paredes e correndo por cima da água e coisa assim. Então, cada mecânica, cada manobra do ioiô é usada tanto no combate quanto pra exploração. E uma parte muito legal do jogo que é usado no combate e na exploração é que se o seu ioiô bate numa quina que é diagonal, ele quica o ioiô pra cima ou pro lado que a diagonal aponta. E isso é usado pra combate. Então, às vezes, tem vários inimigos que você não alcança, mas você vai rebatendo o seu ioiô pela parede até que alcança lá do outro lado do mapa. Ou mesmo usado pra puzzle. Então, você dispara o seu ioiô pra pegar uma chave em uma área que você não alcança, e ele vai rebatendo a parede e volta pra você, por exemplo. Então, é muito inteligente a forma como o jogo usa essas mecânicas. O jogo é cheio de carisma, como eu comentei. Lindíssimo, com a pixel art maravilhosa e com muitas
muitos regionalismos nossos que dão um charme ainda maior pro jogo. Então, o Dodgeball Academia já é um jogo que eu gosto muito, e aí eles lançaram agora mais uma pedrada. É recente, o jogo lançou agora no finalzinho de maio, então super recomendo pra todo mundo jogar. E um detalhe também, que eu tô abrindo aqui a página da Steam dele, ele é coisa de, tipo, R$50 na Steam, de preço de lançamento. Eu acho que, tipo, isso é algo que não dá pra ser ignorado. E eu fui ver os requisitos dele dentro da Steam, é quase, tipo, sim, os requisitos. Ele roda. Ele é Pode bem ficar levinho. tranquilo. É coisa, tipo, 800 MB de espaço no disco. Tipo, é quase um jogo de Game Boy isso daqui, praticamente, né? Não, 800 MB pra um Game Boy é muito. É muito, mas é praticamente um jogo, o que era 16 bits, talvez. Tanto que ele lembra muito Pokémon, né? No jeito, né, da animação, de como o jogo funciona. E mesmo no Play 5 ele tá, onde eu tô jogando, ele tá com essa média de preço. Eu acho que eu paguei com uma promoção de pré-order R$40, assim. Então, nossa, vale super a pena. Ou seja, tem pra todos os consoles e ainda assim roda na sua carroça do seu notebook, né? Exatamente. Mas o jogo ele não é muito longo, pra terminar ele é mais ou menos umas 10, 11 horas, então, pô, super dá de encaixar ali, flui muito bem, é aquele jogo gostoso de final de semana. Muito bom. Ótima indicação de jogo brasileiro. Acho que quanto mais jogos brasileiros, melhor, né? Toda certeza. Joga em Dodgeball Academia também, viu? Sim. Sim, é E excelente. escute nosso checkpoint de número 5. Meu Deus, isso é muito antigo, né? Não escuta não. Vai com cuidado. Isso é muito antigo. Talvez escute só pra ver, caralho, como o áudio era fudido de ruim. Todo mundo falando, sei lá, no celular lá. Estouradaço. Quase uma ligação de telefone, no microfone. Sim. Não escuta não. Então agora eu vou puxar a minha terceira e última indicação, que é nada mais e nada menos que Elden Ring Night Rain. E vocês devem estar se perguntando, caraca, Bittencourt, você falando de Elden Ring, não é você o cara que não joga, não gosta de seus likes e tudo mais? Sim. Não, detalhe, não foi você que puxou uma puta de uma briga sobre God of War Ragnarok merecer ganhar o GOT em vez de Elden Ring? Foi eu que puxei essa briga. Lá atrás, eu nem lembro qual que é o cache aí. Foi o do God of War, eu acho. Não, foi no God of War Ragnarok? Foi, né? Foi mas também Awards. no Awards, Fliperama Awards da época. Pois é, quem te viu, quem te vê, viu, Douglas? Quem me viu, quem me vê. E tô eu aqui pagando a língua, porque até atualmente, na gravação desse podcast, eu estou extremamente viciado nesse jogo. Minha vida está se baseando nesse jogo. Todo o tempo livre que eu tenho, eu estou ou jogando ou vendo sobre esse jogo, porque é um jogo no qual me conquistou muito. E talvez vai ser meu GOT desse ano, porque eu achei ele muito bom, assim. Fiquei mais viciado nele do que fiquei em Monster Hunter. E olha que eu fiquei muito viciado em Monster Hunter. Então, o que é o Elden Ring Night Rain? Não, ele não é uma DLC do Elden Ring. Ele é um spin-off, né? Ele utiliza muitos recursos e elementos do jogo, né? Da jogabilidade. Então, o quesito de tipo, como funciona a mecânica das lutas, de defender, soltar magia. Enfim, tanto que até tem vários itens que tem dentro do Elden Ring que tem nesse jogo, né? Porém, é uma mecânica diferente, né? Ele mistura meio que um roguelike com um jogo cooperativo. Ele tem uma vibe meio também... como que é o nome daquele tipo de jogo? Battle Royale. Tipo Battle Royale, Então, mais ou menos explicar como ele funciona, né? É um jogo que é uma... Ele funciona de uma forma... O mapa, né? Ele é criado de uma forma procedural, baseado em Limgrave, que é meio que eu acho que a primeira parte ali do Elden Ring, né? Primeiro mapa ali que a gente entra no Elden Ring. E agora ele é chamado de Limveld. Então, é um mapa meio que parecido com o Limgrave, que é gerado proceduralmente para mudar ali, né, as bases que tem, os castelos que a gente vai enfrentar e até alguns eventos que tem no mapa, né? E, embora esse jogo dá para ser jogado single player, né, ele foi feito e pensado para jogar cooperativo. Então, assim como os jogos Battle Royale, ele tem aquele mapa aberto no qual você desce dentro do mapa, né? Você tá voandinho lá com um pássaro espectral e você cai dentro do mapa, ali você vai tentando os recursos, fazendo loot, pegando uma arma, pegando itens consumíveis e tal, e o mapa começa a fechar, né? Vai ter uma chuva, no qual se você ficar fora dessa chuva, você começa a levar dano por segundo. Então o intuito é sempre você ficar dentro, né, de onde o mapa está sendo fechado. E quando esse mapa fecha, a gente tem o primeiro grande boss. O jogo se passa em 3 noites, que chama, né? Então quando fecha é uma noite, depois o mapa abre de novo, fecha novamente, a gente enfrenta o segundo boss
E aí a gente vai pra terceira noite, que é o boss final, né? Que é o boss que você seleciona lá no início, quando você vai começar a sua run. Então é assim que funciona. É um jogo bem diferente, né? Quer dizer, tem as suas mecânicas, o seu gameplay pode ser um pouco parecido, mas ele não é um Souls-like. Ele é meio diferente, assim, do Elden Ring. É um jogo bem mais rápido, né? Onde a gente pode correr, saltar, escalar, coisas que não tem dentro dos jogos da From Software, normalmente, né? Até tem, tipo, em Sekiro, coisa assim, mas não no Elden Ring, ainda mais que vem esse nome de Elden Ring, né? E eu acho que justamente por isso, esse jogo me cativou muito, né? Eu já tentei jogar vários jogos Souls-like, principalmente da From Software. Já tentei jogar Dark Souls 1, 2, 3, o Elden Ring, e não consegui ir muito pra frente, não me cativou. Eu sei que, a galera ama. Meu irmão é viciadíssimo em tudo quanto é jogo da From Software. Tanto que foi ele que tentou me fazer jogar todos os jogos, né? Ele sentava do meu lado, Douglas, faz daqui, faz aqui, mas não consegui ir pra frente. E o Elden Ring Night Rain não, cara. Ele pegou, me abraçou, ele falou, Douglas, senta aqui, agora você vai jogar e ficar fascinado por esse jogo. Então, cara, é um jogo muito bom. Eu estou jogando muito com o Hilário, com o meu irmão, com outro amigo meu chamado João também. E, cara, esse jogo é muito bom. Inclusive, iremos gravar, tá? Promessa e dívida aqui, iremos gravar um cast sobre Elden Ring Night Rain pra gente conseguir falar mais detalhadamente. Aqui são, né, indicações rápidas, assim. E a gente quer falar mais desse jogo, mais detalhado, porque aqui não dá pra falar, né? Falar um pouco mais dos boss e tudo mais. Inclusive, até uma curiosidade aí pra quem já jogou outros jogos da From Software, principalmente os Dark Souls, né? Como eu comentei, né? O mapa fecha durante uma noite ali, e aí você tem que enfrentar esse boss ali do dia, né? E eles são, normalmente, boss de outros Dark Souls, até de Elden Ring também, né? E eu lembro que eu tava jogando com meu irmão e com o Hilário, e aí do nada apareceu uma boss lá, e os dois surtando, meu Deus, é a bailarina, meu Deus, é a bailarina, caralho, é a bailarina. Eu, tipo, meu Deus, mano, o que vocês estão falando? Eu só quero esquivar dessa filha da puta que não para de rodar, tá ligado? Eu desesperado, eles, meu Deus, que foda, bailarina, caralho, a bailarina tá de volta. Tipo, meu, caralho. Que desespero, tá ligado? Então, eu acho que pra quem já jogou os outros jogos, tem um gostinho ainda melhor, né, esse jogo. A gente não vai conseguir falar muito aprofundado aqui, né, porque como o Bittencourt comentou, são indicações mais rápidas, mas a gente ainda vai falar mais aprofundadamente sobre o Night Rain logo, então fique atento aí nas nossas redes sociais, no Spotify. Mas eu estava muito cético, assim, em relação ao jogo, por conta dessa mistura meio esquisita de elementos. E, assim, foi uma grata surpresa do ano. Eu tô apaixonado, assim, como o Bittencourt falou em relação ao jogo. Então, eu não poderia indicar mais também e reforçar a indicação do Bittencourt, que é realmente a From Software, mesmo indo pra caminhos que normalmente ela não costuma ir, ela ainda assim fez um jogo excepcional e de uma forma muito inteligente, reutilizando assets, reutilizando bosses, mapas, animações, e tudo funciona muito bem e o jogo é muito gostoso de jogar. Então, super recomendo também e falaremos mais sobre ele em breve. E outra coisa que eu não comentei do jogo, que é extremamente interessante, é que a gente escolhe um personagem pra gente jogar nas runs, né, digamos assim. Então, é muito interessante porque são classes diferentes, né, tem o personagem que é melhor com magia, tem o personagem que é melhor com katanas, enfim, né, tipo, a estatística dele é melhor com força, outro com destreza, outro com inteligência e fé, né, que é questão de magia e tal. E isso dá uma dinâmica muito legal pro jogo, porque além de você tentar enfrentar o boss, que é muito difícil de enfrentar, normalmente a run demora, sei lá, questão de 40 minutos, né, se você faz do início ao fim, assim, consegue matar o boss. 40, 45 minutos. Então, já é muito difícil você chegar e matar o boss e conseguir matar. E é muito legal você tentar fazer isso com os outros personagens também, né? Com as outras classes que a gente tem ali dentro do jogo. Então, cara, isso é muito interessante, é muito legal. E foi isso que me cativou bastante nesse jogo. Eu achei muito interessante a gameplay. Cara, o jogo é cheio de segredinhos que ele não conta, né? E você vai descobrindo jogando ou pesquisando na internet, né? Então, isso que me faz, assim, ficar muito fascinado, que cada vez que você vai jogando, você vai descobrindo coisa nova, você vai montando uma buildzinha legal, vai
pegando boneco e focando mais no gameplay dele, então você descobrindo mais como jogar com esse boneco, a forma de fazer as coisas, o caminho que você segue dentro do mapa ali pra conseguir upar de forma mais eficiente, enfim, é tudo muito divertido, pelo menos eu acho muito divertido e muito legal, e eu super recomendo. Não vejo a hora da gente lançar esse cast aí do Elden Ring Night Rain, porque eu quero falar 1h30 de jogo sem parar, então, cara, muito massa. Inclusive, esse jogo me fez voltar a jogar Elden Ring normal, tá? Porque eu tô tanta abstinência de jogo, porque eu já joguei, já matei os bichos tudo, quero continuar jogando, mas é meio chato jogar sozinho. Então, quando eu estou sozinho, eu estou jogando Elden Ring normal só pra matar a vontade de jogar Elden Ring Night Rain. Loucura, galera, loucura. E aí, só os dados finais pra passar a palavra pro Luigi. Então, esse jogo foi lançado dia 30 de maio, ele tá disponível pra PlayStation 4, PlayStation 5. Ele tá disponível pra PlayStation 4? Está, por incrível que pareça. Nossa, que loucura. Eu achei que era mentira quando eu vi aqui. Mas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. Como eu comentei, o gênero dele é roguelike, né? Com um pouco de sobrevivência e coisa assim. E é meio até estranho especificar o que ele é, né? E ele é desenvolvido pela From Software, né? A From Software que desenvolveu como a gente já comentou, né? Os Dark Souls, o Elden Ring, Sekiro. Tem aquele outro jogo que é de PlayStation também, esqueci agora. Bloodborne. Então, é isso aí, galera. Pode dar, Luigi, tá liberado pra falar do seu jogo. Ai, meu Deus, Luigi. Nossa senhora, bicho. Ai, meu Deus, Luigi. Cara, eu acho que o negócio que mais me dói pra falar desse jogo é de não poder colocar a trilha sonora dele. Por mais que, tipo, é porque, resumindo a saga, a gente tá passando por umas dorzinhas de cabeça com o Spotify de colocar a trilha sonora de videogame. Por mais que os estúdios não tretem e tal, o Spotify tá ficando maluco com a gente colocando trilha sonora de videogame e me dói muito de não ter essa trilha sonora tocando agora. Eu queria muito que tocasse. Mas eu vou falar do jogo que me fez jogar. Ainda não finalizei ele, mas eu estou jogando ele que nem um maluco. E não dou conta de parar de pensar nesse jogo, não dou conta de parar de jogar quando eu pego ele pra jogar. É o jogo que, tipo, literalmente eu vou pro trabalho escutando a trilha sonora dessa desgrama, que é Clair Obscur Expedition 33, não vou falar Expedition 33, apesar de já ter falado, que é, na minha opinião, o jogo do ano, que é essa equipe que, na minha opinião, fez um pacto com o diabo, porque eu acho que eu nunca vi tanta coincidência pra dar certo como dentro desse jogo. Que começou com um cara que saiu da Ubisoft porque ele tava entediado, quis montar o próprio jogo, pensou primeiro na mecânica e depois foi começar a pensar na história, porque quem eles contrataram meio que pra fazer um dos atores sabia escrever muito bem, e ela começou a escrever essa história. A trilha sonora, o cara descobriu o maluco no SoundCloud, e do nada uma equipe que eu não lembro se era 30 ou exatamente 33 pessoas dentro da equipe. Do nada o Charlie Cox é quem dubla o protagonista também, que tipo, o cara nem lembrava que tinha feito essa produção. E mano, o jogo caiu como uma bomba. E fez o feito mais impressionante de todos, foi fazer eu jogar um jogo de bate-espera. Cara, pior que é bizarro, porque esse jogo também tá aparecendo pra mim, assim, de vez em quando. Eu ainda não joguei, mas é um jogo de bate-espera também que eu quero jogar. Tipo, e eu joguei poucos jogos de bate-espera até hoje. E é um jogo bem interessante porque, pelo que eu vi das gameplays, é um bate-espera muito dinâmico, né? E parece ser muito interessante, né? Esse esquema de The Parry, não sei se tem como esquivar também, eu acho que sim, né? Então, é bem maneiro, assim, e pelo que todo mundo fala, vocês vão conseguir falar melhor porque você jogar, mas a história também parece ser absurdamente boa, a trilha sonora também, que nem o Luigi falou, pelo que eu vi de alguns gameplays, muito boa. Eu já vi vários vídeos no Instagram, assim, da galera, tipo, no meio da gameplay, solta o controle só pra ficar ouvindo e dançando as músicas, tá ligado? Porque é muito bem feito, sabe? Então, eu fiquei extremamente interessado, e eu sou que nem o Luigi, eu não gosto de RPG de turno, assim, jogo um ou outro, mas bem raro, sabe?
E esse é o jogo que me chamou a atenção. Cara, eu nunca dei conta de terminar um Pokémon, porque eu dropo no meio do jogo, porque eu canso de, tipo, a dinâmica de bate-espera. Eu nunca dei conta, velho, de finalizar um Pokémon. E outros jogos de bate-espera, pô, um Persona, eu nunca vou zerar um Persona, porque eu não dou conta, velho. Tipo, eu fico entediado, mano, jogando. Mas o Clair Obscur, cara, começa a tocar uma trilha sonora dentro daquele jogo, eu fico que nem o Esk, dançando, sabe? Tipo, pra quem jogou o jogo vai entender a referência. Mas, cara, o jogo é maravilhoso, os personagens são maravilhosos. Inclusive, puta que pariu, que jogo pra ter gente bonita é aquele Clair Obscur. Total. Cara, não tem ninguém feio naquele jogo, velho. Até os inimigos são bonitos? Cara, pior que sim, velho. A direção de arte do jogo é perfeita. Cara, tipo, você joga aquele jogo, você percebe que é um jogo simples. Tipo, você percebe que tem, tipo, um monte de coisinha lá que eles colocaram que é porque, tipo, é pra você não ir aí, porque se você for aí, o jogo vai quebrar. Mas, tipo, você sabe disso, só que é tão bem feita, tipo, é tão redondo, tipo, tudo dentro do jogo. Mano, não tem como, velho. Aquele jogo foi feito com pacto, velho, aquilo ali. Deixa o Hilário falar, que eu sei que ele quer falar. Ou então eu vou falar como é que é o combate desse jogo. Sem spoilers, então, enquanto você tá parindo cabrito aí, ô Hilário, pera aí. E aí eu vou te falar... Então eu vou te falar por que esse combate me pegou. E eu vou referenciar uma outra bomba que foi Shadow Drop também, que foi Hi-Fi Rush, porque tem um boss dentro de Hi-Fi Rush que é literalmente você ficar dando parry no ritmo da música. E eu gostei muito daquele boss. E o combate de Clair Obscur é basicamente isso. Ele é praticamente um jogo de ritmo, só que, tipo, eu não sigo nenhum ritmo, eu tenho que seguir o padrão de ataque do bicho. Pra ficar ou dando parry, ou esquivar, ou dependendo do ataque, eu dar um parry um pouquinho mais poderoso, que dá um puta de um barulho gostoso de se escutar, ou eu pular. Dependendo da ação, eu tenho que pular também. Mas basicamente é tipo, é um bate-espera em que eu tenho que ficar tendo várias reações pro jogo andar e realmente, tipo, eu posso esquivar, que é um pouco mais fácil, mas se eu dou parry, o benefício é muito maior. E quando você entende o padrão de ataque do inimigo e você acerta os parry, nossa senhora, velho, é muito bom, cara. Cara, esse jogo é bom demais. E a animação do parry é tão gostosa, porque o golpe que você ataca depois de dar parry em todas as sequências de golpes dos inimigos é muito legal. E quando você dá parry com a party toda que aparece Expedition 33, dá um counter, e aí todo mundo pula e dá um golpe junto, é muito foda, tipo, muito satisfatório. Quando a música para, bicho, a música para e vem, explode tudo. É muito bom. Nossa, mano, é muito bom, velho. E não só todas as partes mecânicas são muito boas, toda a parte de exploração de mundo é muito boa, etc. Mas a gente também tem a história que ela te pega já desde o primeiro minuto de jogo, que a gente vive numa realidade distorcida, onde a gente vê, por exemplo, a Torre Eiffel meio distorcida, a gente vê o Arco do Triunfo meio destruído, então a gente sabe que esse mundo tem essas inspirações do nosso mundo, mas no horizonte há um monolito gigantesco que a cada ano uma criatura de uma mulher, ela também gigantesca, ela pinta um número nesse monolito e todo mundo que tem aquela idade ou mais morre. E isso acontece já há muitos e muitos anos, então a sociedade foi toda moldada com base nisso e esperando isso acontecer todos os anos. Tanto que a morte dessas pessoas, ou quando acontece o Gomage, que é o nome que eles dão para esse evento, não é algo triste, teoricamente, no jogo, é algo levado já como algo esperado. Então, o que acontece, qual que é a dinâmica, isso acontece já no começo do jogo. A gente tá acompanhando o Gustav, junto com a Mael, se despedindo agora das pessoas que têm 33 anos, né? Que é quando a Artífice vai pintar o número 33. Então existe um festival na cidade, onde as pessoas que vão sofrer o Gomage se reúnem no pier, e quando é pintado o número, elas se desfazem em pétalas de rosa. E aí elas são levadas, né, pelo vento e tal. E é uma cena já que arranca teu coração fora nos primeiros momentos do jogo, porque a Sophie, que é a esposa, ex-namorada, na real, do Gustav, ela vai sofrer o Gomage nesse momento. Então a gente acompanha o Gustav, que é o protagonista do jogo, se despedindo da Sophie, e depois que o Gomage acontece, a cada ano
a expedição das pessoas que vão sofrer o próximo Gomage, no caso no ano seguinte, partem numa expedição para tentar impedir a Pentress, a Artífice, de pintar o próximo número. E aí a gente vai acompanhando então essa jornada da expedição 33, impedir a Pentress de fazer o Gomage novamente. E é legal porque a gente vai encontrando durante o jogo jornais e diários de outras expedições. Então a gente encontra a expedição de número 58, e aí a gente tem um relato do que aconteceu. E é legal como, por exemplo, cada expedição às vezes tem um objetivo específico. Como, por exemplo, tem uma expedição que o objetivo dela não é chegar até Pentress, e sim catalogar e criar pontos de escalada para as expedições que vêm depois. E por isso que o lema do jogo é para aqueles que vêm depois, né? For those who come after. E esse não só é o que põe o jogo para se mover, mas como é a própria filosofia de design e de filosofia dos próprios personagens. O Gustavo fala muito sobre isso durante o jogo, assim como a Lune, que é outra personagem também que a gente conta no começo, ela sempre fala, tipo, não importa o que acontece pra trás, a gente tem que fazer o nosso dever como a expedição de número 33, porque se a gente falhar, ano que vem vai vir a expedição de número 32. Então a gente tem que preparar o mundo pra isso. E assim, é um jogo que falar dele, assim, em voz alta me dá vontade de chorar, assim. É um dos jogos mais especiais que eu já joguei na minha vida. E é um daqueles jogos que tá no patamar pra mim, como The Last of Us Part 2, que eu gostaria de esquecer esse jogo pra poder experienciar ele de novo. É algo realmente muito fora do comum, assim. O que esse estúdio fez, né, a Saintfall Entertainment fez com 30 e tantas pessoas, eu tenho vontade de ir até a França abraçar cada um deles, assim, porque é um jogo com muito coração. E num ciclo muito menor, né, do que o normal, né, de um jogo. Tipo, eles montaram o estúdio, desenvolveram a ideia, desenvolveram o jogo e lançaram, acho que foi num ciclo de 4 anos, não foi? 4, 6 anos. Tipo, o tempo que, sei lá, o Kojima levou pra fazer o Death Stranding 2... não foi o tempo, tipo, foi maior do que o tempo que a galera montou um estúdio e lançou um jogo, cara. E pra quem também tiver um pouco mais de interesse, assim, sobre essa questão dos bastidores, o canal do YouTube Skill Up lançou um documentário de 2 horas sobre a formação e desenvolvimento do jogo. Eu tô assistindo, assim, e só dá mais vontade de conhecer mais e mais sobre esse jogo, assim, porque tudo esbanja carisma, coração, e não só a história, ela é excepcional, mas também o gameplay, assim, cada personagem tem uma mecânica específica, como por exemplo o Gustavo, ele tem um braço mecânico, em que as skills dele carregam o braço, e tem uma skill que gasta as cargas do braço pra dar mais dano, então tipo, cada personagem tem o seu esqueminha ali, e tudo flui de uma forma impecável, assim, é realmente um jogo fora, assim, dos padrões que a gente tem na indústria hoje, e que eu quero que todas as pessoas do mundo joguem ele, assim, é muito, muito, muito absurdamente foda. Vai ser o jogo do ano, na minha humilde opinião, não tem como não ser, e cara, realmente, e é muito difícil falar da história, cara, desse jogo sem, tipo, é muito difícil, e eu tô muito feliz que, tipo, eu tô tentando jogar um pouco mais rápido, meio rushado, mas eu tô tentando evitar de rushar muito, porque eu quero aproveitar o jogo, porque, já dando spoiler, a gente vai ter episódio de Clair Obscur aqui dentro do cast, vai ser um episódio muito especial, eu espero muito que eu dê conta de finalizar esse jogo até a gente conseguir gravar esse episódio, porque realmente é um jogo que eu tô devorando, tô aproveitando o máximo possível, apesar de eu ter dado umas rushadas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no episódio de Clair Obscur Expedition 33. Lembrando também, para falar sobre os PC Gamers, tá no Game Pass, joga lá. Se você não gosta de Game Pass, quer jogar na Steam, tá barato também na Steam. Roda no seu computador, pode ficar tranquilo. Só dando um spoiler, eu tenho uma 2060 Super de placa de vídeo, rodou liso, 60 FPS quase sempre. Eu acho que eu não tive drop de FPS jogando esse jogo. E é um jogo muito bonito, cara. Tipo, o gráfico dele é simples, só que ele é na Unreal 5, só que, tipo, ele abusa de efeito, só que o efeito fica muito bom. E, tipo, apesar de ter algumas coisas que são muito simples, você vê que é simples, é tão bonito, mas tão bonito, mas tão bonito que você releva. Simples assim, você releva. Tipo, aqueles pormenorizinhos assim que tem dentro do jogo, que é muito bem feito. Pô, várias promessas nesse cast, né? Quero chorar. De outros casts. Mas, cara, eu já tava com vontade de jogar depois
Depois que vocês comentaram do jogo, pô, eu tô ainda mais com vontade, assim. O Hilário só mandou um bocheiro. Cara, é um daqueles jogos... Pô, e agora tô me questionando aqui. Será que eu gosto mais de Clair Obscur que Monster Hunter Wilds? Eu tô balançado aqui. Não, Hilário, você é maluco, velho. Você falar que você prefere Monster Hunter Wilds, cara. Mas, cara, é real, assim, a experiência é bem parecida com The Last of Us. Tipo, quando eu terminei o jogo, eu passei dias, semanas pensando no final desse jogo e falando com as pessoas e chorando e vendo entrevista e vendo bastidores e cara, meu Deus. Cada vez que eu pego pra jogar mais um pouquinho, avanço um tanto na história, é um podcast trocado junto com o Hilário, no privado dele, cara. É sempre isso, eu fico enchendo o saco do Hilário perguntando build e, cara, realmente, é muito bom e eu tô doido pra chegar no final dessa história logo. Então, antes de eu me afogar em lágrimas, pensando no final de Clair Obscur, vamos falar das menções honrosas, porque como o Luigi comentou no começo do episódio, temos muita coisa boa e é só junho, meu Deus do céu, o que está acontecendo com esse ano? E um primeiro jogo que eu queria destacar é Blueprints, que é um jogo que lançou também diretamente em Game Pass, diretamente em PSN Plus Extra. Eu joguei um bocado dele, mas não cheguei a terminar. Ele é um roguelike que lembra muito Animal Well, porque você é o herdeiro de uma mansão e você tem que chegar até a misteriosa sala de número 46. E você vai usando cartas de deck building para montar os cômodos que vai levar você até essa sala. E aí, vários puzzles, várias coisas secretas, vários quebra-cabeças, mistérios. É um jogo que eu não cheguei a jogar até o final, porque ele acabou me dando uma leve cansada. Mas conheço gente que gastou aí umas 150 horas pra fazer quase tudo do jogo. Então é um jogo gigantesco que eu recomendo aí todo mundo a jogar. E está disponível aí também em Game Pass, em PSN Plus. Então, não pesquise muito na internet sobre isso, porque ouvi dizer que tal qual Animal Well, ele tem umas 5, 6 camadas de mistério que vão se desdobrando aí enquanto você explora a mansão. Doom voltou com Doom Dead Arcades, dessa vez com uma premissa de stand up and fight, ou seja, fique parado e caia na porrada com o escudo giratório lá Capitão América. Está disponível no Game Pass, está disponível nos consoles Xbox e PC e provavelmente roda no seu PC, porque o que eu testei aqui no meu rodou. Lembrando que eu tenho uma 2060 Super. Com fases de pilotar dragão em mecha e tal qual o Panzer Dragoon. Achei foda. Só quero o escudo. A mecânica de escudo é maravilhosa. Um outro jogo que a gente teve no comecinho do ano, que foi adiado algumas vezes, Assassin's Creed Shadows. Cheguei a jogar um bom pedaço dele, mas ainda não terminei. Esse jogo saiu. Mas finalmente, depois de uns 3 adiamentos aí, finalmente veio a história da Naoi e do Yasuke ali, com 2 protagonistas, cada um com seu gameplay bem diferente. O jogo padrão Assassin's Creed, mas dessa vez parece que muitas boas mudanças no mundo aberto, exploração. O tanto que eu joguei umas 20 horas ali, foi muito prazeroso. Então, e assim, é o Assassin's Creed no Japão que a gente espera desde 2010, talvez. Cara, 15 anos, hein? Esperando um desse. Salt of Midnight é um jogo que veio da safra de abril, não vou lembrar o estúdio, não vou lembrar quem que fez, mas me chamou bastante atenção por causa da sua arte diferentona e sua ambientação, lembrando bastante o sudoeste americano, região ali de Nova Orleans. É um jogo que você vê a arte, lembra um jazz, apesar dele ser meio esquisitão, mas tem uma ação muito boa, roda nos computadores no geral. Tem no Game Pass e tá disponível para os consoles Xbox e PC. Trilha sonora excelente, inclusive. Maravilhosa. E não só de videogame a gente vive esse semestre. Temos o lançamento do Switch 2, maravilhoso, console novo da Nintendo. Quero comprar um, mas tá muito caro por enquanto. Jogo a R$500. Pra saber mais, escute nosso speedrun que a gente gravou, eu e o Luigi, numa dicotomia muito grande de a gente xingando a Nintendo e ao mesmo tempo eu quase comprando um Switch ao vivo, então isso aconteceu. Cara, foi bem isso. A gente puxou um speedrun só pra falar mal, a gente terminou o speedrun com o Hilário abrindo a Kabum pra comprar um Switch 2. Foi por pouco, mas sigo firme e forte. Dito isso, Donkey Kong Bonanza parece ser incrível. Evitei ver muitos trailers porque senão eu ia cometer um crime financeiro. Ragnarok voltou no Brasil finalmente com o Ragnarok Online Latam
Titan com seu relançamento oficial pela Gravity, ou seja, Level Up, War Portal, agora não mais toma conta de Ragnarok Online, agora é oficialmente a Gravity, que é a desenvolvedora, e ela promete deixar os servidores iguaizinhos ao servidor internacional. Não vou fazer piadas de quinta série, já basta o cast de Power Word, vai lá escutar. Ô, louco, Pô, eu tava esperando. Tem uma galera jogando esse Ragnarok, hein? Ixi, moço, é todo dia gente me chamando pra jogar esse trem. A galera era viciada na época, É porque eu jogo mais como sacerdote e suporte, aí o povo tá precisando de suporte lá dentro. Inclusive, quem jogar, entra lá no Discord, chama nós que estamos montando aquela party e aquele clã brabo pra bater na Guerra do Império. Pô, e a rola? Eu tava esperando tu falar de alguma coisa. Não, eu não vou falar isso, Hilário. Porra, tá bom. E falando do lançamento mais recente dessa lista, também temos Death Stranding 2 On The Beach. Lançou faz pouco tempo, notas altíssimas. A gente tá gravando isso no dia 23 de junho, então é no dia que caiu o embargo, onde começou a sair as reviews, as notas. E é todo mundo elogiando. Eu já vi alguns trechos de gameplay, vi algumas análises. Fiquei muito interessado em jogar o segundo jogo, apesar de eu não ter tancado o primeiro, mas tenho uma vontadezinha aí. Talvez eu veja um resumo na internet e vou pro 2. Saberemos isso no final do ano. Nine Kings é um jogo de estratégia brasileiro que está liderando, eu não sei mais se está liderando, mas ele está entre os top jogos vendidos da Steam, e é um jogo de estratégia de construção de cidade, construção de fortaleza, a lá RTS, mas não é em tempo real, porque as batalhas são, na verdade, jogos de cartas, ou seja, baseado em mecânica de carta, misturado com estratégia de guerrinha. Muito bom, vai lá jogar, é jogo brasileiro, roda até na sua calculadora e custa R$40 na Steam. Pra fechar nossa lista de menções honrosas, Kingdom Come Deliverance 2 lançou no comecinho do ano e é basicamente o simulador de vida medieval sofrida que a gente tem nos videogames. Então o primeiro jogo já fez muito sucesso, o 2 agora ele dá sequência à história do primeiro jogo. E tem um amigo que é muito viciado, o Tibus, que já gravou com a gente várias vezes. Ele está amando o segundo jogo. E o principal de Kingdom Come, no geral, é realmente o ponto de realidade, onde a gente consegue interagir com vários sistemas. Tipo, por exemplo, em outros jogos de fantasia medieval, quando a gente vai craftar uma espada, é simplesmente apertar no botãozinho e ela está craftada. Em Kingdom Come, você tem que fazer todo o processo. Derreter o material, fazer o formato da espada, esfriar o ferro. E por aí vai para forjar a sua própria espada. E isso se estende a tudo no jogo praticamente. Então ele é extremamente denso. Um jogo belíssimo, com um mundo bem cativante, onde você pode fazer a sua história basicamente. E um jogo extremamente sistêmico. Então pra quem gosta, vá atrás. E a Europa de novo dominando os lançamentos dos videogames de 2025. E tem isso, né? Não teve... Eu acho que só eu que citei jogo americano. Graças a Deus. Aqui nesse... No Playcheck? Foi só eu que falei de jogo americano. O Monster Hunter não é americano, não? A Capcom é japonês. Ah, é japonês, é verdade. Elden Ring também, é verdade. Split Fiction, né? De qual? É sueco. A Haze Light é sueca. E o Joseph Ferris não gosta do Oscar. Verdade. Ele não gosta do Oscar. Não gosta dos Estados Unidos. Não. Só eu que falei de jogo americano. Eu que fiquei xingando estúdio americano o ano inteiro. Só eu que falei de jogo americano aqui no Playcheck. Enfim, a hipocrisia. Então, antes de a gente fechar o episódio, eu quero agradecer aos apoiadores Ficha de Ouro, que apoiam o nível máximo lá no Catarse. Então, muito obrigado ao Pedrinho, ao Lucas Bittencourt, ao David, ao Bruno Felipe e também ao perfil. A ajuda de todos vocês é extremamente importante pra gente trazer episódio todo sábado pra você aí escutar no Spotify, nos agregadores. Então, muito obrigado a todos vocês. Um beijo, seus lindos, maravilhosos. Obrigado. Muito obrigado. Beijo na sua nádega esquerda. Então, fechamos mais um episódio do Playcheck. Fechamos. Muitas coisas, muitos joguinhos. Lembrando, nosso ouvinte, que todos os jogos citados vão estar na descrição do episódio, então acesse lá, dê uma lida nos nomes e jogue joguinhos, muita coisa boa, e fique na espera. Acabou 2025. Que, Luigi, você não me provoque. Eu tô falando, cara, eu tô fazendo a premonição aqui, o próximo Playcheck não vai ter tanto jogo quanto a gente falou aqui hoje. E eu vou falar de Pokémon. Esse eu tenho certeza. Luigi, você está completamente Verdade, ensandecido. tem Pokémon, né? Tem Metroid 4. Pokémon. Tem o Chang The Fallen Feathers. Vamos lá. Antes que eu comece a abrir minha planilha do Excel aqui. Nossa, cara, que pedrada. Você... Não, o GOT já fechou. O GOT desse ano já fechou, pô. O Luigi tá Será? doido com uma briga Ele hoje. tá louco.
Antes que eu pegue minha planilha e ataque no Luigi, muito obrigado que escutou até aqui. Beijos, seus lindos. Até o próximo episódio. Fique ligado, porque teremos episódio de Elden Ring, Night Rain, de episódio de Clair Obscure. Muitas coisas boas vindo aí. Beijo, até o próximo episódio. Tchau! Vai escutar o episódio do Switch também. E da Summer Game Fest. Falou! E do Monster Hunter. Valeu, falou, tchau! Sintonia Criativa.